Bom, fechamos os 6 pilares iniciais para o vocalista. A partir de agora, a gente vai ver as técnicas avançadas e nada melhor do que a gente começar com o apoio diafragmático. O apoio ele é uma técnica fundamental para o canto, em geral, qualquer que seja o estilo que você esteja cantando. O apoio é necessário para que você dê clareza à sua voz, força, brilho e que ela não perca a pressão. Quando a gente perde a força em uma nota, quando a nota se quebra, quando fica evidenciado que estamos fazendo uma força descomunal no pescoço, na cabeça, tudo isso é a falta ou a perda do apoio. Vira e mexe, eu vendo vários cantores brasileiros, eu pude perceber que, principalmente no sertanejo, eles fazem muito esforço para cantar e isso não fica legal. E tudo isso é por conta do não uso do apoio correto. Você percebe isso quando as sobrancelhas do cantor tá subindo, ele está cantando assim, ó. A cabeça dele sempre se projeta para frente ou para cima. Às vezes o pescoço ficam muito evidenciadas. Então tudo isso é a falta ou a perda do apoio. Porém, para cada situação, a gente vai utilizar um apoio diferente. Existem 2 tipos de apoio. O apoio frontal e o apoio lateral diafragmático. Eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, para vocês entenderem. Se você precisa de força, volume, como é, por exemplo, no canto lírico ou atores de teatro, a gente utiliza o apoio frontal. O que é o apoio frontal? O apoio frontal ele é gerado mais na região pélvica. Pois é, exatamente, na região pélvica. Sabe quando o cantor ele coloca o pé no retorno? Ou ele se curva? Isso tudo você está fazendo a força na sua região pélvica. E isso gera um impulso a fim de manter a sua voz mais forte, arredondada e vertical. O apoio frontal é uma técnica muito utilizada por cantores de teatro, porque eles precisam da projeção à voz, volume, sabe aquele volume grandão? Tipo assim, ó. Isso é um apoio frontal. Eu tenho que fazer uma força da minha pelvis para cima, uma força que vem de baixo para cima. Esse apoio é mais caracterizado para música erudita, vertentes do heavy metal, teatro, né? Por exemplo, musicais, né? Da Broadway e etc. Né? Esse apoio, ele não te dá tanta dinâmica, porque a sua voz ela fica poderosíssima, sua voz fica muito forte. E quando o cantor, igual eu citei, ele põe o pé no retorno, naturalmente ele está fazendo uma força na região pélvica. Então ele ganha um up, um gás a mais para a voz dele sair forte. Às vezes você fez isso na sua vida e nem sabia. Olha só, não confunda o apoio frontal com o belting. O belting é uma técnica que você utilizará o apoio frontal. Já para cantar outros estilos, a gente pode utilizar o apoio lateral diafragmático. Por quê? Porque ele te dá mais dinâmica, você consegue trabalhar em volumes menores, sem tanta pressão de voz, e é o apoio mais utilizado no canto em geral. Ele também vai te condicionar a cantar sentado, a cantar em posturas não muito confortáveis, porque ele não exige tanto a postura corporal, ele exige mais o impulso que seu diafragma vai fazer. Para você entender uma coisa muito importante do que é o apoio lateral diafragmático, eu vou usar um exemplo muito recorrente nas nossas vidas. Vamos supor que você está numa roda de violão com seus amigos e começou a tocar o violão. Você começou a cantar, se empolgou bastante e colocou toda a força na sua voz. Ao contrário do que você pensa, você vai destoar o violão e ele vai ficar mal sonorizado. Ou seja, ele vai ficar baixinho e a sua voz berrante. E ao contrário do que você pode pensar, cantar em volume menor exige muito mais o seu apoio do que soltando a sua voz como se fosse um grito. Então, quando você controla a sua voz, quando você controla o volume dela, você utiliza muito o apoio. Por exemplo, nas técnicas do whisper, live another day. Isso eu tenho que usar o meu apoio para fazer. É impossível que você faça isso sem utilizar o apoio lateral diafragmático. Qualquer coisa diferente disso ficaria live another day. Menos volume na voz, mas você não dá o brilho que ela precisa, né? Olha, live another day. Eu não estou usando volume, eu estou usando o meu apoio e o lateral diafragmático. Ele dá muita dinâmica na hora de cantar. É óbvio que o apoio ele tem que ser muito maior quando você está no palco, no pique, ali pronto para estourar tudo. Por que se chama apoio? Na minha definição, é exatamente o que a palavra diz. É um escoramento que você vai dar para a sua voz. O apoio é nada mais nada menos do que isso, uma força que você vai concentrar
somente na emissão do som. Quando você faz esse escoramento, a sua voz ela fica firme, clara, forte, não perde afinação. Vamos utilizar um exemplo para você entender legal? Olha só, imagina que você dá um soco na parede. Agora imagina que você dá um soco num saco de arroz. Qual dos dois te devolve mais força? A parede, não é verdade? Então, o apoio é nada mais, nada menos do que isso. Você inspira e devolve uma força para cantar. Um exemplo bem claro disso é você dar um soco na câmara de um pneu de um caminhão. Ela não só te devolve uma força, como ela te dá um impulso. Não é verdade? Fica pom. Então, o apoio é exatamente isso. Você inspira e devolve com a inspiração uma força a fim de manter a sua voz bem forte, bem clara, afinada e poderosa. Você utilizando o apoio lateral diafragmático correto ou frontal, você vai deixar de fazer uma coisa recorrente aos vocalistas inexperientes, apoiar a voz na garganta. A força dele toda concentrada na garganta. E não é isso, a força ela tem que vir de baixo para cima. O apoio frontal, a gente vai treinar ele mais para frente com a aula de belting. Então vamos começar treinando o apoio lateral diafragmático. Eu vou te passar alguns exercícios para você começar a condicionar ele, beleza? O primeiro exercício, você vai colocar a sua mão empunhada bem na altura do seu diafragma e você vai empurrar a sua mão para dentro. Com o seu diafragma, você vai empurrar a sua mão para fora. Olha, isso vai gerar uma força. O seu diafragma vai ficar duro, bem duro mesmo. Quando você sentir que essa força foi feita, pare e fique 5 segundos com a sua mão fazendo a força para dentro e o seu diafragma fazendo a força para fora. Vai ficar basicamente assim, 2 forças. Ele vai ficar duro, você para 5 segundos, olha só. Pode fazer isso algumas vezes. Isso é só um princípio para você identificar o que é o seu diafragma e o que é esse apoio. Essa técnica é muito utilizada também por lutadores, porque quando eles ficam na base da luta, eles travam o diafragma deles para não receber nenhum golpe aqui e ficar sem ar. Lembra quando eu falei para vocês da bolada? Quando você leva um golpe aqui inesperado, você fica totalmente sem ar? Então, enrijecendo essa musculatura, você consegue manter o seu diafragma bem firme e você vai entender como que funciona ele, a força que você vai precisar para cantar. Olha só, presta bem atenção com os exageros. Esse exercício é um autoconhecimento. Ele não é para que você pegue pesado nele, porque senão você vai gerar várias dores, inclusive abdominais. Então presta atenção, não é a força, e sim o jeito. Quando você deixa a barriga bem durinha, é sinal que o seu diafragma também está sendo trabalhado. Cuidado com os exageros, não é para sentir dor. O segundo exercício eu chamo ele de aquecimento diafragmático. Utilizaremos o staccato para fazer ele. Você sabe o que é staccato? São sons curtos e fortes. E a gente vai fazer em algumas sequências. Por exemplo, isso é um staccato em TS. E é ele que a gente vai utilizar para fazer o aquecimento diafragmático. Em 4, 8, 16, 32 e 64 impulsos, a gente vai fazer esse exercício. Vamos fazer junto? Você vai entender melhor agora. Vamos lá. Para você fazer esse exercício corretamente, você precisa dar impulsos na sua barriga, ou seja, soquinhos que você vai sentir bem no seu diafragma através do staccato, tá? Por favor, não cometa exageros. É jeito e não força. O que seria um exagero? Não é isso. É o soquinho aqui no diafragma, olha. Vamos fazer o exercício juntos? 4, 8, 16, 32 e 64. Vamos começar com 4. Oito. Dezesseis. Vai ficando mais difícil agora. 32. Não perde a conta, hein?
E por último, o 64. Olha só, para você entender esse exercício corretamente, o movimento dele eu estou fazendo como se fosse uma saída e uma entrada de ar bem rapidinho, olha. Isso tem que ser feito de uma forma natural. Cuidado com os exageros. Os exageros no canto são extremamente condenáveis, porque ele pode te dar algumas lesões que não são muito favoráveis à sua evolução. Se você notar qualquer tipo de cansaço fora do seu diafragma, por favor, refaça novamente o exercício até você achar uma maneira confortável dele. Por isso que é muito importante você sempre ter um tutor para ele te auxiliar na hora de fazer os exercícios corretamente. Sentiu um cansaço na sua língua, sentiu qualquer dor na cabeça ou no pescoço, para o exercício, descansa um pouquinho, reveja o que eu estou fazendo e faça novamente até que isso tudo esteja confortável para você e a força esteja concentrada apenas no soquinho do seu diafragma, sem exageros. Vamos de 64. Ok. Quando você termina esse exercício, você percebe naturalmente a sua voz mais forte, mais leve. Por quê? Porque a partir de agora os estímulos estão sendo feitos através do seu diafragma. Qualquer coisa que você for cantar agora, você vai estar utilizando naturalmente a respiração lateral diafragmática. Então não é algo que você precisa fazer, é algo que você precisa treinar para que o seu cérebro naturalmente condicione você a fazer a melhor posição possível. Agora que você aprendeu o aquecimento diafragmático, você pode colocar ele nos seus aquecimentos. Lembra a aula do aquecimento vocal? Coloca ele no final, porque isso vai te dar um condicionamento diafragmático para cantar. Futuramente aqui no curso também você vai perceber que esse exercício ele vai fazer parte do seu condicionamento vocal. Olha só, presta bem atenção. Atenção no que eu vou dizer agora. Apoiar não é estufar sua barriga de ar. É o músculo diafragmático que faz o estímulo para que você cante. Então essa força ela tem que ser concentrada apenas nisso, de cima para baixo. Não é se estufando o peito, a barriga, que você vai conseguir o melhor condicionamento diafragmático. Ou seja, treine esses exercícios que você vai ter naturalmente um condicionamento muito legal e vai conseguir utilizar o seu apoio lateral diafragmático.